Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos a fazer a formatação de um formulário. Utilizaremos nessa aula as técnicas de reset que vimos nos vídeos anteriores e também utilizaremos as propriedades de flutuação que vimos na nossa live. Pessoal, o material disponibilizado então para vocês no Moodle é este. Vamos analisar o nosso conteúdo HTML juntamente com os arquivos CSS. Nosso arquivo HTML conta, como não tem nenhuma tag muito especial aqui, nós podemos observar que possuímos uma tag chamada container. Nós já vimos nos vídeos anteriores que o objetivo da tag container será definir o tamanho máximo do nosso conteúdo e centralizá-lo na página. Além disso, incluímos um formulário com o ID form. Dentro desse formulário teremos a tag H1 com o texto formulário e na sequência tudo que temos são os nossos campos de inserção de dados. Todos os campos estão envoltos da tag div para que possamos fazer posteriormente a divisão por colunas. O primeiro campo será um campo do tipo text, onde nós incluiremos o nome. Todos os campos são precedidos da tag label, que é o seu identificador. Já tínhamos visto em HTML, mas relembrando, todos os nossos labels, o atributo for deve estar exatamente igual ao ID dos nossos inputs. Teremos também um outro input do tipo texto para o sobrenome, um campo do tipo email para o campo de e-mail, um campo do tipo text para armazenar o DDD, um campo do tipo text para armazenar o telefone, um select, onde nós iremos armazenar o tipo de telefone. Nesse select teremos três opções: WhatsApp, residencial e comercial. O valor WhatsApp já virá selecionado por padrão. Utilizaremos também um campo do tipo texto para o nascimento, um campo do tipo texto para o CPF, um text area para armazenar as observações e, por último, um input type submit, onde nós utilizaremos como botão de envio do cadastro. Depois de pronto, o nosso formulário terá a seguinte aparência. Por enquanto, a aparência do nosso formulário será esta. Não está muito bonito, mas vamos trabalhar para que isso fique certo. No cabeçalho da nossa página, incluiremos uma ligação para o arquivo CSS reset e uma inclusão para o arquivo CSS layout. Os arquivos reset e o layout que vimos na nossa live. Criaremos a tag style para início da criação dos nossos códigos CSS. A primeira tag que iremos formatar é a tag body, para definirmos uma cor de fundo da nossa página. Incluiremos a propriedade background color, valor DDD. Criaremos a class container, especificando o tamanho máximo dos elementos em nossa página. O tamanho máximo será com a propriedade width, com o valor 768 pixels. Além disso, faremos o nosso elemento ficar centralizado. Margin 0 na parte superior e inferior e automática nas laterais. Agora, pessoal, iremos começar a formatar o nosso formulário. Iremos utilizar o ID form, onde no ID form incluiremos uma cor de plano de fundo, background color white, deixaremos ele branquinho. Incluiremos um espaçamento interno de 40 pixels na parte superior e inferior e 20 pixels nas laterais. Afastaremos o início do formulário da borda superior do navegador. Propriedade margin top definiremos com 50 pixels. E ao redor da caixa do nosso formulário incluiremos uma sombra através da propriedade box shadow, sem deslocamento horizontal, sem deslocamento vertical, com um espalhamento de 15 pixels da nossa sombra e a cor 999. O princípio do nosso formulário é esse, mas agora faremos o seguinte:
utilizaremos colunas para definir os tamanhos dos nossos campos. A somatória do tamanho das nossas colunas não deve ultrapassar 100%. Caso isso ocorra, o elemento será derrubado para a próxima linha. Dentro do nosso formulário, serão incluídas as colunas. Por esse motivo, devemos iniciar o processo de delimitação de onde a flutuação ocorrerá. Para isso, utilizaremos a class Hall. Lembrando, class Hall está definida para que sempre ao final dela ele pare de realizar o comando float, a técnica conhecida como clearFix. Iremos agora individualmente em cada uma das nossas tags identificar qual será o tamanho de suas colunas. A tag H1 ocupará 100% do espaço reservado. Utilizaremos então o valor coluna 12. Os campos nome e sobrenome devem ficar na mesma linha. Por esse motivo, incluiremos a class de coluna 50%, class 6 no nome e class coluna 6 no sobrenome. O campo e-mail ocupará 100% do espaço reservado. Incluiremos a class call-12. O campo DDD ocupará um espaço de 2 colunas, call 2. Enquanto o campo telefone ocupará o espaço de 5 colunas, call 5. O tipo de telefone ficará na mesma linha que DDD e telefone. A somatória das duas colunas anteriores chega ao valor 7. Faltando então para o tamanho 12, que é o tamanho máximo permitido para nossas colunas, um espaço de 5. Incluiremos a class coluna 5. Os campos nascimento e CPF deverão ficar na mesma linha, 50% de tamanho para cada um. Class call 6. E em CPF também, class call 6. O campo observações deverá ocupar totalmente o espaço do formulário. Class call 12. E por último, o nosso campo de envio do formulário ocupará 4 espaços de coluna, call 4. No momento, obteremos esse resultado. Observem que a tag label, assim como links, imagens, a tag spam, ela por padrão não ocupa 100% de tamanho disponível. Para forçar as tags label que ocupem 100% da página, utilizaremos a propriedade block. Voltaremos na criação dos nossos seletores CSS. O seletor utilizado será para mexermos somente no elemento form, id form, tag label. Para forçarmos a tag label a se comportar como os demais blocos, utilizaremos a propriedade display block. Iremos agora aumentar o tamanho dos nossos campos. Lembrando que neste modelo temos campos feitos através do comando input, através do comando select e através do comando textArea. Criaremos um seletor que agrupe essas 3 opções: id formulário, input, id formulário, select, id formulário, textArea. Todos os nossos campos deverão ocupar 100% do tamanho disponível. Propriedade width 100%. Dentro dos nossos formulários, observamos que ao inserir as informações, fica muito próximo da borda.
Iremos aumentar esse espaçamento através da propriedade padding. 10 pixels. Por padrão, nossas colunas não virão com espaçamento. Para evitarmos que os seus conteúdos fiquem muito próximos uns aos outros, iremos inserir um espaçamento interno. A fim de evitar que esse espaçamento seja aplicado em futuras versões da página, garantiremos que somente as colunas do formulário é que serão mexidas. ID form, iremos mexer em todos os elementos que possuam a classe que contenha o prefixo col traço. Todas as colunas col1 a col12 serão alteradas. Incluiremos o espaçamento entre as colunas. Padding 10 pixels. Relembrando, pessoal, recomendo que façam a alteração das colunas diretamente dentro do ID. Se vocês sobrescreverem a regra de coluna e eventualmente vocês forem utilizar em futuras páginas, será aplicado igualmente. Iremos criar uma regra de alteração específica para o campo de envio. Incluiremos o ID form, o campo será o input. Porém, nós não queremos formatar todos os nossos inputs. Queremos formatar somente o input do tipo submit. Incluiremos o colchetes para identificar que é um seletor de propriedade HTML. A propriedade será type do tipo submit. Iremos sobrescrever os valores padrões que já vêm para o formulário. Iremos mudar sua borda, sua fonte e seu plano de fundo. Border 1 pixel, sólido da cor azul. Plano de fundo, background color, faremos na cor branco. A cor da fonte será azul. Iremos criar uma regra para que quando o mouse passe em cima desse botão, ele faça as alterações na sua aparência. A exemplo dos links que utilizamos o estado hover para controlar quando o mouse está em cima, os botões de formulário utilizam o mesmo estado. Na verdade, podemos utilizar o estado hover em qualquer elemento. Repetiremos a regra de alteração dos botões do tipo submit, adicionando o estado hover. Ao passar o mouse em cima do botão, iremos formatar o seu plano de fundo na cor azul. Sua fonte ficará branca. Observem que, diferente dos links, quando passamos o mouse em cima de botões de formulário, ele não aparecerá o cursor da mãozinha, como geralmente aparece no nosso navegador. Podemos alterar o cursor do mouse que é exibido através da propriedade cursor. Incluiremos o cursor do tipo pointer, o mesmo utilizado para os links. Agora sim, ao passarmos o mouse em cima dele, iremos notar que ele se comporta como um link. A exemplo do que tínhamos feito nas aulas anteriores, iremos fazer que essa mudança de um estado do link para outro não aconteça de forma tão rápida, utilizando a propriedade transition. Voltaremos ao estado normal do nosso botão e incluiremos propriedade transition, informando que a transição será aplicada a todas as propriedades CSS e demorará um tempo de 0,5 segundos. A mudança de um estado para outro ocorre de maneira suave. Para finalizarmos, incluiremos ícones do Font Awesome. Incluiremos no começo do nosso arquivo, incluiremos a tag script disponível no Font Awesome.
Se necessário, reassistam a aula de número 16, que lá informamos com maiores detalhes como incluir os ícones de fonte Awesome. Iremos agora, manualmente, incluir os ícones após os campos desejados. O campo nome receberá o ícone class, FA, o prefixo de fonte Awesome, do tipo solid, e o ícone será o FA-user. Incluiremos também o mesmo ícone para o sobrenome. Por enquanto, o posicionamento dos ícones ainda não está adequado. Voltaremos depois para realizar a sua formatação. No campo e-mail, incluiremos o ícone class, FA solid, FA envelope. No campo telefone, incluiremos o ícone class, FA solid, FA phone. No campo nascimento, incluiremos o ícone FA solid, FA calendar. No campo CPF, incluiremos o ícone class, FA solid, FA address card. Consultem a documentação oficial do Fonte Awesome para ter acesso a todos os ícones gratuitos. Iremos agora realizar o processo de formatação dos ícones. Criaremos um seletor form com a tag i, a tag utilizada por padrão do Fonte Awesome. Para fazermos nossos ícones ficarem sobrepostos aos campos de input, podemos utilizar uma técnica parecida com o que nós fizemos ao utilizar a propriedade fixed, onde na aula de número 17 deixávamos sempre o menu fixado à parte superior. Quando utilizado o position fixed, o que é levado em consideração é o posicionamento fixo em relação à janela do navegador. Se quisermos utilizar um relacionamento fixo, porém não em relação ao nosso navegador, e sim em relação ao seu elemento pai, podemos utilizar position como absolute. Propriedade position com o valor absolute. Nossos ícones ficarão posicionados após o nosso input. Para darmos o correto posicionamento aos nossos ícones, utilizaremos a propriedade margin. Propriedade margin. A dica, pessoal, iremos começar colocando todos os valores zerados, aonde na prática não iremos gerar resultado algum. Porém, uma vez fixados esses valores, iremos inspecionar o nosso código, procurando o nosso elemento do ícone e nos campos de margem podemos procurar qual é a melhor margem adequada. Lembrando-se que o primeiro valor é a parte superior, o segundo valor refere-se à direita, o terceiro valor refere-se à parte de baixo e o quarto valor refere-se à esquerda. Iremos alterar o primeiro valor, colocaremos o mouse em cima e podemos, com as setas do nosso teclado, ir aumentando o valor para achar a melhor localização. E na margem do lado esquerdo, podemos atribuir valores negativos para que ele recue e se posicione acima do nosso campo. Localizamos os valores 13 pixels na parte superior e menos 25 pixels na margem esquerda. Incluiremos esses valores na propriedade margem do nosso seletor. 13 pixels
E a último valor, menos 25 pixels. O resultado exibido será esse. Para que os nossos ícones não fiquem com uma cor tão escura, mudaremos a propriedade Color para a cor AAA. Com isso, concluiremos a formatação do nosso formulário.